Peraí, já tá gravando? Sou o Vinícius e eu vou falar sobre eletrostática na parte de eletrização por atrito. Que acontece quando há atrito entre um corpo e outro, e esses corpos são diferentes. Aí um deles vai ficar eletrizado. Por exemplo, quando se penteia o cabelo, o pente vai ficar eletrizado negativamente e o cabelo positivamente. Porque o pente ele vai receber elétrons e o cabelo vai perder. Então o cabelo vai ficar positivo e o pente negativo. Isso acontece com qualquer corpo que seja diferente. Mas há corpos que ele não vai ficar eletrizado positivamente porque ele vai receber elétrons, ele vai ganhar elétrons de outra forma tão rápido quanto ele perde. E no caso do couro e do cobre, quando ele tem atritos com outro corpo, se eles perderem, o couro vai perder de uma forma diferente do cobre. Por exemplo, quando tiver um atrito do cobre com a platina vai ficar eletrizada negativamente e o cobre positivamente. A mesma coisa com o couro, ele vai ficar eletrizado positivamente. Mas só que o couro ele vai ficar eletrizado positivamente só na parte que houve atrito com a platina. E o cobre não, o cobre vai ficar eletrizado por todo o corpo. E depende, e tem até uma tabela sobre isso. Por exemplo, quanto mais em cima dessa tabela tiver, significa que ele vai perder elétrons dos que estão abaixo. Esses corpos aqui não são todos, tem muitos outros. Ah, vá, é mesmo? Mas é um exemplo. Por exemplo, se PVC tiver atrito com vidro, PVC vai ficar eletrizado negativamente. Isso acontece porque só com materiais diferentes. Porque, consequentemente, o átomo de um vai ser diferente do átomo de outro. E se um átomo vai ser maior do que o átomo de outro. No caso aqui, o elétron está entre um átomo e outro. Ele vai ser puxado para o átomo que o núcleo está mais perto do elétron. Por exemplo, aqui, esses dois átomos são maiores, mas o elétron está mais perto deste átomo menor, porque o raio entre ele e o núcleo é menor do que esse daqui. Olá, meu nome é Luan Souza e eu vou falar sobre eletrização por contato. Eletrização por contato é quando houve dois corpos, um eletrizado positivamente ou negativamente, tanto faz, e um neutro. Quando entram em contato, se juntam, por exemplo, essa caixa está eletrizamente positiva e essa neutro. Quando eles se tocam, fica os dois eletrizados positivamente. E também tem partes que dentro deles, que é, por exemplo, quando de tamanhos, tem maneiras de tamanhos diferentes. Por exemplo, o objeto A, uma esfera metálica de tamanho proporcional maior do que B, e B está eletrizada negativamente. Então, quando os dois são tocados, os elétrons preferem lugares maiores, mais longe dos prótons, que ficam no núcleo, no centro. Depois, quando eles se tocam, os dois ficam eletrizados negativamente. Mas não igualmente, pois os elétrons preferem lugares mais abertos, longe dos prótons, que ficam no meio. Então, o A, por ser maior do que B, a esfera por ser maior do que B, os elétrons ficarão mais no A do que B. Assim, o A tendo mais números de elétrons do que B.
Matheus Santos e eu vou falar um pouco sobre o processo de eletrização por indução. A primeira coisa, nós vamos ter dois objetos, que vai estar no exemplo aqui na tela. O primeiro é o corpo A, que ele vai ser chamado de indutor, ele vai estar carregado com prótons, energia positiva, e o outro objeto, que é o B, ele vai estar neutro. A primeira etapa dessa eletrização seria a aproximação desses dois corpos. Após isso, vai acontecer o chamado de polarização, que as cargas positivas vão ser afastadas e as cargas negativas vão ser atraídas pelo corpo positivo. Após isso, nós vamos conectar, aterrar esse corpo neutro, que é o corpo B, à Terra. E a Terra, ela vai transportar elétrons até esse corpo neutro e vai, de forma a neutralizar as cargas positivas desse corpo. E após isso, só vão sobrar cargas negativas. E os elétrons, eles têm tendência de se afastar um do outro e eles vão ficar na camada externa. E aí esse corpo vai estar eletrizado. É isso. Now the world